Meu parceiro e eu gostamos de acampar e de trilhas. No último mês de julho fizemos uma viagem e decidimos acampar neste local que amamos a oeste de Shenandoah. É tranquilo, fora do caminho batido, e oferece vistas absolutamente espetaculares tanto de Shenandoah como de partes da Floresta Nacional George Washington ao oeste. O primeiro dia e noite da viagem propriamente dita foram agradáveis e tranquilos, embora não tenhamos dormido super bem por causa da umidade. Na manhã seguinte, decidimos fazer uma caminhada em uma porção da floresta de Jefferson que nunca havíamos estado antes. É composta por trilhas de quadriciclos a motor e cerca de uma dúzia de acampamentos, mas tem uma trilha que leva a uma velha torre de bombeiros que sempre quisemos conhecer. Ficava a cerca de 45 minutos de carro de nosso acampamento, a maior parte em estradas secundárias. Quando chegamos lá, a primeira coisa que nos marcou foi o quanto os acampamentos estavam vazios. Na verdade, não acampamos lá na noite anterior porque tínhamos ouvido dizer que o local normalmente está lotado e sabíamos que não chegaríamos cedo o suficiente no fim de semana para conseguir um lugar. Havia apenas 2 lugares ocupados. Em um deles havia uma barraca destruída e um monte de lixo. Parecia que alguém já estava lá há algum tempo, mas estava deserto quando chegamos. No outro, havia uma jovem mulher, suponho que no final da adolescência, montando uma pequena tenda de mochila. Havia um caminhão e um outro carro menor na área de estacionamento. Estacionamos e começamos a juntar nosso equipamento, e a mulher se aproximou de nós para perguntar se sabíamos onde ficava a trilha. Eu disse a ela que tínhamos lido que ela se ramificava cerca de 100 metros em uma das trilhas de quadriciclo, mas não tínhamos 100% de certeza de qual. Como eu estava recebendo vibrações tão estranhas do local, eu meio que esperava que ela ficasse por perto e fosse conosco para encontrá-la, mas ela apenas nos agradeceu e partiu na direção geral da trilha. Partimos e andamos para cima e para baixo em algumas das trilhas de quadriciclo até encontrarmos a trilha de caminhada. Vimos 2 quadriciclos dispararem por nós em um ponto, mas de resto não encontramos mais ninguém, inclusive a mulher de antes. Levamos cerca de 1 hora para chegar ao topo da montanha onde se encontrava a torre de bombeiros. É uma estrutura antiga de metal e é preciso subir um estreito conjunto de escadas para chegar ao topo dela. Subimos, olhamos ao redor, tiramos algumas fotos e começamos a descer. Honestamente a vista era meio que decepcionante. Na metade do caminho, muito de repente, tudo parou, os pássaros, os insetos, estava tudo em silêncio. E eu não sei bem como colocar isto em palavras, mas parecia que a antiguidade da floresta estava nos contorcendo e esmagando. Eu me senti encurralada e aprisionada apesar da extensão ao nosso redor. Meu parceiro e eu olhamos um para o outro e, sem palavras, começamos a nos mandar de lá. Começamos a correr de volta para o carro, mas a sensação só nos seguiu. Quando estávamos contornando uma das curvas, ouvimos este grito inqualificável, como uma mistura de um som metálico e um coro gritando fora de sintonia. E nós vimos algo. Eu só tive um vislumbre disso antes de desmaiarmos. Não sei como descrevê-lo além de parecer enorme, apesar de claramente não ocupar muito espaço físico e de se movimentar em torções e flashes. Não tinha uma cor, apenas parecia mau e vazio. Provavelmente eu só o percebi por meio segundo antes de minha memória ter cedido completamente. Quando voltamos à realidade, estávamos sentados no carro e 2 horas haviam passado, o dobro do tempo que levamos para chegar lá em cima. Não sei se perdemos a consciência ou simplesmente bloqueamos essas horas. Soube mais tarde que exatamente a mesma coisa havia acontecido com meu parceiro. Os 2 carros estavam ao nosso lado no estacionamento e ainda havia apenas as 2 tendas no acampamento. A mulher não estava em sua barraca, e parecia exatamente igual ao que ela havia deixado. Eu penso nela o tempo todo, e passei 1 tonelada de tempo tentando descobrir se alguém tinha desaparecido por volta da hora de nossa viagem. Levou alguns meses para que eu e meu parceiro falássemos sobre aquele dia.
Ainda gostamos muito de trilhas, mas honestamente não temos conseguido fazê-lo nas florestas Apalaches desde que isso aconteceu. Estou curioso se outros já tiveram outras experiências como esta. Estava acampando com minha esposa ao redor da fogueira do acampamento. Começou a chover, então voltamos para dentro da tenda. Dentro da tenda a chuva era tão forte que não podíamos ouvir nada por cima do ruído da tenda. Decidimos trocar de roupa e encerrar a noite. Entramos em nossos sacos de dormir e apagamos a luz. Subitamente ouvimos o som de um celular tocando, novamente o mesmo som, como o som que um telefone faria quando a bateria estivesse morrendo. A única coisa é que não temos telefones que fazem esse som e nossos telefones estão desligados. Quilômetros de qualquer um. Chuva torrencial. Não conseguimos ouvir se alguém está caminhando até sua barraca. Não dá para saber se alguém se afastou de sua barraca. Ficamos presos dentro desta armadilha mortal de lona com apenas uma saída. Nós congelamos e esperamos pelo que nos pareceram horas. Eventualmente peguei minha arma e minha lanterna e fiz uma corrida para a saída da tenda, tentando sair o mais rápido que pude. Uma vez lá fora, corri em volta da minha tenda. Nada. Ninguém. Nenhum sinal de vida em qualquer lugar. Pegamos nossos objetos de valor e decidimos fazer a caminhada de 10 minutos até nosso carro. Conseguimos ficar seguros. Dirigimos 1 hora até nossa casa. E dormimos melhor do que teríamos se tivéssemos ficado. No dia seguinte, dirigimos de volta para pegar nossas coisas. Quando chegamos à nossa tenda, parecia que nada havia sido mexido. Nada fora do lugar. Quando chegamos em casa e desempacotamos, minha esposa não conseguia encontrar sua roupa íntima. Nenhuma delas. Literalmente, nada mais faltava em nossas coisas. Foi a experiência mais selvagem e assustadora de nossa vida. Esse foi o momento mais assustador da minha vida, e eu estive no Iraque e no Afeganistão. Desculpe se minha habilidade de contar histórias não prestar, é somente algo que sempre me marcou. Tenho um primo que vive em uma área isolada onde todos possuem terras. Ele tem algo como 600 hectares de terra onde ele deixa seu gado correr livremente. Fui visitá-lo um verão e ele teve a ideia de acampar. Ele tem um pequeno lugar onde há uma tenda em uma clareira debaixo de algumas árvores grandes. O percurso de caminhada vai direto pela clareira até uma pequena trilha para um lago e depois volta até algumas árvores. Para chegar a este lugar, dirigimos sua caminhonete através de seu pasto e até uma linha de árvores. Tivemos que sair e caminhar por uma trilha até as árvores para chegar lá. Pensando bem, não consigo me lembrar o quão longe estava o acampamento dele na linha das árvores, mas foi um pouco de caminhada. Então é meu primo, sua namorada, uma amiga que ela trouxe e eu mesmo. Começamos a beber e fizemos uma pequena fogueira no acampamento. Alguém jogou um pouco de mato demais na fogueira e ela ficou bem grande, ao ponto de acender alguns dos galhos das árvores acima em chamas. Foi meio assustador no momento pensando que quase começamos um grande incêndio, mas ele cresceu e morreu muito rapidamente. Agora, mais tarde na noite, todos nós estamos bebendo e eu estou cuidando da fogueira. A namorada diz em voz alta que ela precisa usar o banheiro e eu pensei que ela tinha ido pelo caminho perto do lago. O fogo está começando a se extinguir e eu preciso juntar mais um pouco de vegetação, então eu começo a caminhar em direção ao caminho para o lago. Ao andar pelo caminho, vejo uma sombra de alguém segurando um galho de árvore para cima, parecendo olhar para mim. Lembrando que a namorada havia anunciado que precisava usar o banheiro, assumo que é ela, então chamo seu nome. Assim que a sombra deixa cair o galho da árvore, já não consigo mais vê-lo. Naquele mesmo momento, ouço a namorada gritar de volta para mim do acampamento.
Olhei para trás e de longe pude vê-la saindo da tenda. Olhei para trás e não vi nada. Fiquei olhando por um momento, mas não houve movimento. Completamente chocado e confuso, comecei a caminhar de volta ao acampamento. O coração já batia tão rápido que pensei que poderia desmaiar. Quando chego ao acampamento, vejo que todos nós estamos lá. Conto-lhes o que acabou de acontecer e todos ficam um pouco assustados. Meu primo nos assegura dizendo que estavam em sua terra e não há como ninguém estar lá fora. Acabamos bebendo, mas não consigo esquecer disso. Muito mais tarde, estou ficando um pouco cansado e meu primo está querendo curtir com sua garota, então todos nós nos deitamos na tenda. Eu estou deitado ao lado da amiga apenas tentando desmaiar enquanto posso os ouvir tagarelando. Eles estão conversando e sussurrando quando ouço o barulho de passos fora da tenda como se algo estivesse correndo por fora da tenda. Então ouço uma espécie de estalo e arrasto como se algo batesse na tenda e se arrastasse contra ela. Meu primo pula gritando e agora todos nós estamos assustados. Ele está gritando que precisamos sair de lá agora mesmo e todos nós deixamos tudo e corremos para sua caminhonete. Voltamos de carro para casa aterrorizados, falando do que acabou de acontecer e do que eu vi antes. Como estamos todos falando sobre isso, todos concordamos que os baques soaram como se tivesse 2 pés, pois se pode ouvir a diferença de um veado ou cavalo galopando. Eram batidas grandes como se carregassem muito peso. Meu primo disse que ele estava deitado perto da borda da tenda quando ouviu os passos e olhou para cima para ver algo bater e arrastar algo através do tecido logo acima dele. O fato de que ele realmente estava assustado foi o que fez com que isso nos assustasse ainda mais, pois ele tinha vivido naquela terra a vida inteira e tinha estado naquele acampamento tantas vezes. Nunca descobrimos ao certo o que era. Talvez tenha sido melhor assim.